Hoje, quinta-feira, 16 de março, eu quero te acolher, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o nosso canal. Felicito que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. Você que está chegando no canal, eu quero te dar as boas-vindas nessa primeira vez. Se inscreva, se cadastre, sinta-se em casa. Para você, sobretudo, eu informo que nós temos outras atividades aqui no canal, além da liturgia diária pela manhã. Às 15 a hora do terço da misericórdia, às 18 a hora do ângelo e depois às 19h30 nós continuamos aqui com mais uma oração sempre em torno da Quaresma, em preparação para celebrar a grande Páscoa do Senhor Jesus. Vamos agora, então, ouvir a Santa Palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus, e não aceitou sua correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Salmo. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios,
vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Então, meu irmão, minha irmã, hoje na primeira leitura, o profeta Jeremias fica indignado com o povo a quem ele foi dirigido para levar a palavra do Senhor, dizendo: ouvi a minha voz, assim sereis meu povo e eu serei o seu Deus. O Jeremias vai levar essa palavra do Senhor a esse povo, acreditando que eles vão dar ouvido, que eles vão acolher esta voz. Mas é ao contrário, o povo não só não prestou ouvidos à palavra de Deus, como também não prestaram nem atenção para poder se interessar e seguir essa palavra. E ainda acabaram desviando o rumo, o norte, e seguindo outros caminhos, outras inclinações dos seus corações. Assim, recuaram, regrediram, atrasaram a caminhada da libertação conforme estava sendo feito naquele momento, saindo da casa da escravidão. Em vez de dar passos para frente, voltaram para trás, como se tivesse encontrado um atoleiro pela frente e não conseguisse mais caminhar. Fica registrado na história Jeremias, quando procura esse Deus, este povo, e fala desse Deus: ouvi a minha voz. No Evangelho também, Jesus hoje se apresenta expulsando um demônio chamado demônio mudo. Por que o demônio é chamado demônio mudo? O que o fez calar a boca? É muito importante a gente perceber nas entrelinhas o que é que está escrito sem estar escrito, ou seja, o que está no contexto do texto, ou o texto no contexto, vice-versa. Qual é essa história? Por que Jesus vai curar alguém que está com um demônio que é mudo? Esse demônio mudo quer dizer, ele calou a boca de alguém, ele emudeceu a pessoa, ele tirou o direito dela falar, dela se expressar, dela ser ela, ele anulou essa pessoa. E este é o grande mal que ele está a fazer a essa criatura. E Jesus expulsa esse demônio e liberta a pessoa para viver a sua vida como sempre. O que é bonito perceber no texto que certamente, muito possivelmente, essa pessoa era uma pessoa autêntica, era uma pessoa sábia, era uma pessoa que de alguma maneira tinha algum vínculo com o Senhor Jesus. Porque depois que ela foi curada e que ela fica livre, liberta desse demônio, que ela tem a liberdade, ela sai a testemunhar para as outras pessoas. E as outras pessoas ficam admiradas com as maravilhas que ela conta. Então, se esta pessoa curada vem dizer maravilhas, era um demônio? A pessoa estava endemoniada, era uma pessoa ruim? Não. Ela foi calada por esse mal. Agora ela tem de novo o direito de ser ela e de tocar a sua vida. E o seu testemunho vai arrastar multidões. Eu queria lembrar aqui num recorte e dizer que nós trabalhamos com os acampamentos. E isso é uma pura verdade. Quantas vezes aquelas pessoas que também estão com um demônio, ou seja, presa à bebida, presa à droga, presa num vício, e que já não consegue mais ser ela, sair, viver na sociedade, ele é um risco, ele põe medo.
e depois de fazer o acampamento, encontra a graça de Deus naquele solo sagrado e um dia volta para testemunhar. E aquela pessoa que era uma pessoinha qualquer, que ninguém dava tanto valor para ela, agora abre a boca e é capaz de contagiar o coração de muitos outros, de modo que o Senhor também possa trabalhar no coração de cada um destes outros. Veja, o testemunho arrasta a multidão. E aqui, Jesus tem esse homem que passa a segui-lo. Lembremos também uma frase de Jesus: quem não está comigo, está contra mim. Desejemos caminhar com o Senhor, desejemos ter a sua graça todos os dias, desejemos ser livres para servi-lo no irmão que sofre. Preferencialmente, campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome. Olhar para o outro com caridade. Deus abençoe você. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.